Nosso irmão Evaldo Raia, da Casa do Caminho, Centro Espírita Casa do Caminho, Francisco Chico Xavier, da Barra, né? Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, que Jesus te abençoe, ilumine. Que a paz bendita de Jesus, o olhar amoroso de Maria Nazaré, aqueça nossos corações, porque eu estava conversando antes de começarmos o nosso estudo com o nosso irmão Ricardo, e ele me lembrou uma figura muito marcante dentro da doutrina espírita, que é o nosso irmão Raul Teixeira. E eu gosto muito da frase que o Raul nos fala, que o Raul diz que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque ser espírita é lutar contra as nossas tendências. Nós lembramos da afirmação do nosso codificador quando diz que reconheceremos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más tendências. E me chama a atenção porque ele fala domar as más tendências. Eu gosto de repetir isso para ficar. Você doma um animal bravio, um animal rebelde, um animal feroz. Qualquer semelhança com o espírita é mera coincidência. Que todos nós somos seres dóceis, amorosos, fraternos, dentro da casa espírita. Na rua é uma torre de Babel, né? Cada um por si e vamos em frente. Então eu gosto quando eu vejo uma casa assim repleta de pessoas com boa vontade para o desejo da mudança. Tem um livro chamado de Hermâncido, uma das médiuns que auxiliaram o codificador na divulgação da doutrina dos espíritos, e Hermâncido deu o nome, o título do livro é A Reforma Moral Sem Sofrimento. Eu ainda não li, não. Porque assim, sem sofrimento não tem muita graça para o espírita, né? Porque o espírita quer aquele martirilógio, né? Ele quer chegar na casa espírita e alguém pergunta, como é que está? Vamos indo. Para onde que nós vamos ir? O caminho correto é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que comigo andar não estará em trevas. Então, quando alguém fala assim, vou indo, você escolhe o caminho de Jesus, que embora não seja o mais fácil, mas é o que nos levará a uma felicidade que ainda não conseguimos contemplar com os olhos físicos e não conseguiremos contemplar também ainda com os olhos espirituais. Por quê? Porque Kardec nos lembra na afirmação lá de Deuteronômio que a felicidade não é neste mundo. A felicidade da forma que nós idealizamos, não é? A felicidade de um bom emprego, de um bom casamento, de filhos maravilhosos, depois cresce e fica uma confusão danada, mas enquanto são pequenininhos, são filhos maravilhosos, né? Então essa felicidade que almejamos está atrelada invariavelmente às questões físicas, materiais, da nossa presente encarnação. E quando nós falamos de felicidade para o espírito, é uma felicidade que ainda desconhecemos. Tanto que o nosso benfeitor, o nosso codificador, pergunta aos amigos do plano superior, pode o homem almejar momentos felizes na Terra? E eles dizem que sim, que podemos almejar momentos felizes na Terra. Para isso, basta seguir a lei de Deus na sua integralidade. E o homem só será feliz cumprindo a lei de Deus. Dela se afastando, é infeliz e na sua infelicidade pratica o mal. Entendeu por que a gente não consegue ser feliz? Porque nós não cumprimos a lei de Deus na sua integralidade. E Jesus, sabendo que seria um momento muito difícil para a gente essa compreensão de seguir a lei de Deus na sua totalidade, porque se perguntarmos, sabemos quais as leis de Deus que os Espíritos afirmam a Kardec, a maioria de nós teremos noções de alguns apontamentos da lei de Deus. Mas Jesus sabia que nós teríamos dificuldade e ele fala o quê? Perguntam a ele os sacerdotes qual o maior mandamento da lei. Ele diz, amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma.
E um outro mandamento vos dou, que é semelhante ao primeiro, e ao próximo como a ti mesmo. Então começa a nossa encrenca aí, porque eu não sei quem é meu próximo. O meu próximo eu posso idealizar que seja minha esposa, meus filhos, meus netos, meus amigos mais chegados, mas não é isso que o mestre nos propõe. Sem entrarmos no detalhe da parábola do bom samaritano, que não é o foco da nossa conversa de hoje, mas a parábola do samaritano que muitos de nós lembramos e quase decoramos ela de tantas as vezes que ouvimos na casa espírita, Jesus encerra perguntando ao sacerdote: quem se fez próximo do homem caído? Não é quem é o próximo do samaritano, mas quem se fez próximo do homem caído? E o sacerdote diz: aquele que foi movido pela compaixão. Jesus diz: vai e faça o mesmo. Então é de quem nós nos faremos próximos que nós chegaremos a entender o que Jesus fala de amar o próximo como a ti mesmo. E é nesse sentimento de amor que o Conselho de Unificação de Saquarema nos propôs o tema central, que estava aqui. Alguém tirou ele, roubou, mas estava aqui. Vocês viram? Eu vi, não é coisa de espírito não, eu vi, estava ali. Mas alguém tirou, mas eu tenho aqui num papel, né? É viver num mundo diverso, trilhando os caminhos do Cristo. E eu afirmo, não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque os caminhos do Cristo não nos levam a satisfações imediatas dos nossos desejos. Porque quando eu falo de trilhar os caminhos do Cristo, eu estou dizendo que eu posso seguir aquela fase que o mestre fala: se quiseres vir após mim, negue a si mesmo. Quem está disposto aqui a negar a si mesmo? A dizer não para o seu íntimo, para atender à necessidade do outro. Ainda é uma questão muito confusa para a gente. Ainda mais que o negar a si mesmo, quando implica, eu não vou nem dizer a questão de filho, que filho até a gente compreende, mas quando fala de neto, aí dá uma encrenca danada. Não é? Porque neto é uma coisa que... Olha, eu tenho 5 netos. Tem mais 2 aí, vem gêmeos agora no final de setembro, isso de outubro. Eu já estou babando por eles. Mas quando eu penso que seguir a Jesus, negar a mim mesmo, é também, né, em determinada situação, negar os meus netos, a preferência deles no meu coração, a coisa complica. Por quê? Porque Jesus fala: negue a si mesmo, tome a sua cruz. Complicou. Não é verdade? Tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque quando a gente fala de tomar a cruz, invariavelmente a gente se remete àquele momento lá do Getsemane, Jesus reunido com os discípulos, e o mestre chama Pedro, Tiago e João para orar com ele. Lembra dessa parte do Evangelho? Eu sei, todo mundo aqui lê a Bíblia, eu não tenho dúvida quanto a isso. É o livro de cabeceira do Espírito, do Espírita é a Bíblia. Não estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, estou falando da Bíblia, aquele grossão. Capa preta, a maioria. Né? Capa preta. Mas não é o juiz, não, é só o juiz. Naquele momento que Jesus chama os discípulos, ele fala para os 3, Pedro, João e Tiago: venham orar comigo para que me dê sustentação. No texto bíblico, sabe o que acontece com os 3 discípulos? Não escutei. Os espíritos responderam legal, agora quem está na matéria? Dó. Viu como é que a gente entende de dormir na hora da coisa séria? Eles dormem. Aí Jesus fala assim: nem uma hora pudeste orar comigo? Jesus se azela, fala assim: vamos fazer uma noite de oração. Ia ser uma noite de roncaria. Eu não confesso que eu não. Mas Jesus fala para eles: nem uma hora pudeste orar comigo. E o mestre, na letra de Lucas relata assim: e Jesus, na sua agonia, orou. Então, o que nós fazemos na nossa maior agonia? Naquele momento que a gente passa uma tribulação muito grande na existência da gente, o que a gente faz? A gente reclama, resmunga ou ora? Não precisa
precisa responder. O silêncio já colocou para a gente que a maioria de nós fazemos. Jesus, e Lucas fala, e ele na sua maior agonia orou, e Jesus fez assim, no relato de Lucas, elevando os olhos para o céu, disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Super justo, diante de uma provação, nós pedimos a Jesus, aos espíritos amigos que nos orientam, nos auxiliem, que possa transferir aquela dificuldade para o outro momento, quando eu estiver mais fortalecido na minha fé. Isso é justo pedir. Mas Jesus começa a complicar o quadro para a gente. Por quê? Porque depois que ele fala, Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Aí Jesus fala assim, mas para isso eu vim. Quem é que pode dizer agora aqui, reencarnado, que as provações que cada um de nós estamos passando foi um engano da espiritualidade? Não estava no contrato assinado. Dá para falar isso? Não. Então todas as tribulações que eu enfrento no mundo de relação diverso que eu vivo, eu escolhi. Eu pedi para reencarnar em Saquarema, sabe? Dentro das dificuldades que a cidade possa me apresentar, ou então quando eu não satisfeito na cidade que eu reencarnei, eu mudo para Saquarema e enfrento as dificuldades que a cidade me oferece. Eu escolhi. Então quando o mestre fala, para isso eu vim, ele nos tira o direito de resmungar, de reclamar. Porque reclamar é clamar novamente. Você só clama quando se sente injustiçado. Então, reclamar, eu estou renovando a injustiça que eu julgo que aconteceu comigo. Deus erra? Não. Que susto ficou. Tem a dúvida, né? E aí, quando Jesus fala isso, para isso eu vim, isso é o sentimento máximo de obediência. E o que é que Jesus quer? Eu fui de olhar para cá, porque eu acho que ainda tem aqui, né? Não tem, Evaldo, é aqui. Quando eu cismo de entender que o mundo vai me trazer as tribulações que eu enfrento, cada um a seu montante, tá? Porque não existe meio de medir a dor de ninguém. Não existe. Cada dor deve ser respeitada intensamente. Porque cada um tem a sua, tá? Aí eu começo a entender que Jesus está me propondo uma obediência à vontade de Deus, e para isso eu vim. E aí ele nos dá um alento muito grande, que ele fala assim, seja feita a vossa vontade e não a minha. Isso é brilhar no caminho do Cristo. É entender que a vontade de Deus deve ser soberana. Poxa, Evaldo, deve ser? Sim. Pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Resposta dos benfeitores da humanidade. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não tenho a mínima noção do que seja inteligência suprema, porque a minha é limitada absurdamente. Então o limitado não pode explicar o ilimitado. Então eu não sei o que é inteligência suprema, mas suponho que seja algo que compreenda tudo que está me envolvendo, que está me levando no caminho que eu tenho que trilhar. Então, se é que se cumpra a vontade do Pai e não a minha, eu estou dentro do processo de resignação que o Evangelho me propõe, que a doutrina dos Espíritos me propõe, eu vou saber viver num mundo diverso, trilhando os caminhos do Cristo. Mas repito o que o nosso querido benfeitor Paulo Teixeira fala, não é para quem quer, é para quem aguenta. Que ser espírita é você pisar no espinho e ver as flores. Tá bom? Desculpa, jovens, ninguém manda vocês dormir hoje, mas quem tem que falar tem. Porque é isso. Ou alguém aqui, ao longo da trilha, dentro da doutrina espírita, só encontrou flores, só aromas inebriantes, ou encontrou muitos espíritos. Nem os benfeitores que reencarnam
período a período, para nos dar um sentido na nossa caminhada, eles tiveram flores. Diz até um provérbio chinês que eu gosto muito, que para o pessimista, as flores têm muitos espinhos. Para o otimista, o espinho recebe a flor que ele guarda. Porque se muitas roseiras não tivessem espinho, a gente arrancava todas, não é? Então o espinho impede a gente de meter um mãozão lá e sair, mas tudo é no terreno dos outros, aí é mais fácil. Então esse sentimento de obediência e resignação que Jesus nos propõe faz com que consigamos entender que é necessário, nós vamos viver num mundo diverso sim. Não dá para pensar que o mundo de regeneração é um mundo de uma rede deitada, tomando água de coco, e todos os problemas acabaram. Não, isso aí é a organização Tabajara, lembra disso? Né? Os seus problemas acabaram. Chegou a organização Tabajara, isso daí não existe à luz do Evangelho. À luz do Evangelho são conquistas individuais e muitas das vezes com lágrimas de sangue. Muitas das vezes. Porque o nosso maior consolo é o nosso travesseiro quando todo mundo dorme e você permite que as lágrimas brotem dos olhos e molhem o travesseiro. Ou então, o chuveiro. Né? Muita gente chora no chuveiro porque as lágrimas se misturam com a água e ninguém percebe. Mas nós somos acompanhados, como diz Paulo de Tarso, por uma nuvem de testemunha. Ou seja, nós jamais estaremos sozinhos em nenhum aspecto. Paulo fala na carta aos Hebreus que somos acompanhados por uma nuvem de testemunho. Agora ele não diz como é essa nuvem. Se é uma nuvem branquinha, cheia de pontinhos brilhantes, ou uma nuvem da família Adams, lembra do desenho? Né? Aquela nuvem escura, cheia de raios e trovões. O que vai determinar isso? A minha resignação ou a minha revolta. Se eu me vejo um espírito, e ninguém assume a condição que é uma pessoa revoltada. Diz que é uma pessoa que não aceita injustiça. Né? A injustiça que acomete é ela, a do outro é prova, a minha é injustiça. Então eu não me considero alguém revoltado, eu me considero alguém incompreendido. Não é mais fácil isso? Não é mais bonitinho? Por quê? Porque ainda temos a síndrome do vitimismo, do coitadinho, daquele que está sofrendo injustamente como se Deus fosse homem para enganar ou para errar, o que sabemos que não acontece. Mas aí, a dona Vera falou assim para mim: Paulo, você não pode falar do tema central, porque o tema central é motivo de uma análise de um conjunto de fatores, você tem que escolher um tema. E eu fiquei na minha casa, meio... eu só queria falar, eu não moro minha casa não é na Barra não, tá gente? Aliás, é na Barra, né? Barra Pesada, que é pertinho da Cidade de Deus. Lá, Barra Pesada, lá o negócio é bom mesmo. A minha casa a gente queria pagar no Pichincha, né? Lá perto, não perto da Cidade de Deus mesmo, sabe? Não, isso é brincadeira lá, é verdade. Né? Os amigos lá estão sempre visitando a gente. Mas aí eu pensando com a minha escraviolha, como é que eu vou encontrar um tema que favoreça essa visão de mundo diverso e trilhando o caminho do Cristo, se não nas próprias palavras do Mestre? E esse tema que foi proposto, ele está lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, no versículo 13 em diante. E eu separei o 13 e o 14, como está no papel que vocês receberam, e ele diz assim: e disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança que nos cabe. E Jesus disse ao homem: quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Essa frase de Jesus tem uma significação muito profunda em relação ao conhecimento que nós devemos buscar nas palavras de Jesus. Por quê? Porque o Mestre, nós não podemos esquecer de um grande e importante detalhe. Jesus nasceu aonde? Jerusalém. Eu vou ajudar. Eu vou dar cola.
Tá? A cidade que Jesus nasceu é o nome da cidade, na tradução do hebraico, é a Casa do Pão. Parece tudo. Jerusalém. Não? Belém. Belém é chamada a Casa do Pão. E não casualmente, Jesus fala o que para nós? Eu sou o pão da vida. Quem de mim comer não terá fome jamais. Ele não fala isso na última ceia? Pega o pão, reparte, fala, este é o meu corpo que será dado por vós. Lembra dessa parte da última ceia? Então Jesus, ele se coloca na condição de pão do homem, o pão da vida. Então Jesus, como um judeu que ele era, concorda comigo? Ele nasceu na Judéia. Judeu que ele era, ele seguia as tradições do povo hebreu, do povo judeu, sem nenhuma grande alteração. E quando ele fala para o homem, quem me pôs por mim juiz? O que Jesus está falando? Uma outra pergunta, essa é mais fácil. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Show de bola. Carpinteiro. Por quê? Porque ele aprendeu com seu pai José, que era carpinteiro. E vocês sabiam que a aldeia que Jesus foi criado, como era o nome da aldeia? Maria de Nazaré. Jesus de? Ou Jesus Nazareno. Não é assim que ainda vê? Aí Jesus Nazareno não é porque nasceu em Nazaré? Não. Nazareno, ele era de uma seita, a seita dos nazarenos. Na época de Jesus, o judaísmo tinha 35 seitas. E uma delas era a seita dos nazarenos, como tinha os saduceus, os fariseus, os zelotes e muitas outras. E a seita dos nazarenos, eles tinham como norma de conduta que não poderiam cortar o cabelo, nem a barba. Ô Léo, tem que parar de cortar cabelo também. Tá bom? A barba já está legal, agora o cabelo. Eles partiam o cabelo ao meio, a barba também ao meio, e não podiam casar. Léo, não segue a risca não. Tá bom? Eles não podiam casar. Então, por isso que o celibatarismo entre os nazarenos era regra. Ele não podia casar. E aí, Jesus sabia também que dentro da cultura hebraica, o carpinteiro tinha a função de juiz nas aldeias pequenas. Por quê? Porque quem era o juiz normalmente? Era o sacerdote. Quem era o médico? O sacerdote. Quem era o homem da higiene pública? O sacerdote. Quem era aquele que pregava a doutrina de Moisés? O sacerdote. Era tudo o sacerdote. Mas nas aldeias pequenas, onde não havia sinagoga, era o carpinteiro que era o juiz. Por quê? Porque a ideia deles era qual? Se ele podia medir milimetricamente uma madeira e dar forma a ela dentro de uma necessidade, ele podia também dividir uma questão, resolver uma questão. Então, quando Jesus fala, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Porque Jesus está dizendo que a função dele não é dividir a opinião de ninguém ou tomar partido de A ou B pelas questões que se apresentam. O mestre tem um olhar equânime. Quando ele nos ensina a oração chamada dominical, como é que começa a oração? Você vai ganhar uma estrelinha no final. Não é Pai Nosso que ele chama? O que Jesus está querendo falar para nós? Que para Deus, por incrível que pareça, aquela pessoa que você caracteriza ela como de pior índole, uma pessoa que seja criminosa, que seja assassino, cruel e sanguinário, para Deus o amor dele para esse é o mesmo que é para mim. Não há distinção. Porque é o mestre que nos fala, Deus faz com que o sol nasça para o bom e para o mal, a chuva caia sobre o justo e o injusto. Então como é que você vai querer dizer que A tem mais direito do que B? E Jesus não aceitou essa
prerrogativa. Por quê? Porque todos nós temos as mesmas condições de buscar a Deus através dos ensinos do Mestre, e ninguém ficará de fora dele, porque ele fala o quê? Lá no sermão profético, se eu não me engano, é capítulo 25 de Mateus, não tenho certeza, mas lê todo o Evangelho de Mateus, o que vocês acham? Com certeza está lá. Ele fala para nós que o seu Evangelho seria levado a todos os lugares, a todos os países. Não é assim? Já alcançou essa beleza do Evangelho ter chegado em todo o planeta Terra? Sabemos que não. Nem no nosso querido Brasil ele chegou ainda. Ainda existem regiões que se afastam pelas ações da proposta do Evangelho. Então Jesus não está preocupado de repartir entre lado A e lado B a proposta de ninguém. O que Jesus deseja é a nossa conciliação, é o nosso encontro no objetivo comum, como deseja o nosso benfeitor Adolfo Bezerra de Menezes, que nesse mês de abril relembramos o seu desencarne, no dia 11 de abril, completando 124 anos do retorno dele ao plano espiritual. Ele nos traz até hoje a proposta de Conselho Espírita de Unificação, de unificar a proposta do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, e não unificar o entendimento dessa proposta que todo mundo deve seguir par e par. Por quê? Porque senão iríamos cair novamente na cultura dos dogmas, das regras engessadas que o Evangelho não nos propõe. Seguir o Evangelho de Jesus para que consigamos transitar nesse mundo, nesse planeta, e eu gosto de lembrar, planeta de prova. Gente, eu te colocado água. Acho que algum espírito bebeu. Eu vou de novo. Espera aí. Eu vi um ser aqui, não sei se era encarnado ou desencarnado. Botou água gelada, gente. Fala demais, né? A proposta do Evangelho em nossas vidas não é fazer ninguém feliz aqui na plano material, não é isso. Se o teu desejo, vindo à casa espírita, tomando passe, assistindo palestra, bebendo água fluidificada, você acha que resolveu seus problemas, você está enganado. Muitas das vezes nós compreendemos que começou os nossos problemas, começaram os nossos problemas. Por quê? Porque veio a consciência daquilo que nós vamos aprendendo, e a nossa própria consciência nos aponta os erros que cometemos, que muitas... Eu olhei para cá e perguntei, né? Porque nós vamos começar a trilhar os caminhos do Cristo, não mais pela força, como nós aprendemos em existências passadas, como na época das cruzadas, da Inquisição, aonde nós entendemos que o Evangelho, ele nos apresenta uma relação de amor, mas não o amor físico, o amor material, do interesse de um pelo outro, não. É um amor que transcende ainda o nosso entendimento. E é uma palavra, um sentimento de tamanha dificuldade de entendimento para nós, que o Evangelho, todas as páginas do Evangelho, eles foram escritos em grego. Não tem Evangelho em aramaico, em hebraico, só tem na língua grega. Por quê? Porque era a língua oficial do Império Romano, a língua de relação entre os povos, como hoje é o inglês para a maioria dos jovens. Aquele que está entrando no mercado de trabalho, que não manja muito de inglês, ele tem dificuldade de colocar. Não é assim? Não é uma realidade? Então, a época de Jesus, do cristianismo nascente, era o grego. Todo hebreu, ele tinha que saber falar, claro, o hebraico, que é a língua materna, e só podia ser falada dentro do templo ou da sinagoga, o aramaico, que era a língua de comunicação entre o povo hebreu, o grego, que era a língua comercial, se você não soubesse grego, tu não fazia nada a nível comercial, e o latim, que era a língua do povo dominante, que é o povo romano. Então era necessário saber falar 4 idiomas à época de Jesus. E o Evangelho foi escrito, a começar do Evangelho de Mateus,
em grego. Todas as originais, os originais mais antigos que existem hoje no planeta, datam do século IV, ou seja, entre o ano 300 e 400, é o mais antigo, e escrito em grego. E no grego, a palavra amor tem 3 significados. Tamanha a dificuldade dessa definição. Por quê? Porque o amor, em grego, ele tem a ideia do amor filo, que é o amor de relação entre os seres, entre pai e mãe, entre filhos e pais, entre irmãos, é o amor filo. Tem o amor eros, que é o amor de relação entre o homem e a mulher, o homem e seu companheiro, a mulher e sua companheira, é o amor eros. E o amor ágape, que não é um amor, não foi Padre Marcelo que inventou, não. Muita gente acha que foi, né? Que ele tem um livro chamado Ágape, né? Muito bonito o livro, vale a pena ler, tá bom? Mas é o amor ágape, que é o amor que transcende o entendimento das coisas de relação material. Transcende. É por isso que está lá em Atos dos Apóstolos, Jesus já tinha retornado ao plano espiritual e os discípulos numa pescaria, que era muito comum pescar à noite, né? Que é a hora de melhor produção, e eles chegando ao amanhecer nas margens de Cafarnaum, eles veem que tem um homem sentado na areia com uma fogueirazinha acesa, e olha e fala assim, é Jesus. Tiago fala, é o mestre. Pedro, tirando a túnica que cobria o seu corpo, ele mergulha e vai nadando, e os outros discípulos vão remando. Está lá em Atos dos Apóstolos, vocês encontram essa história com muita facilidade. Quando chega todos a areia, Jesus levanta, chama Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro entende que Jesus está falando do amor. Qual amor? O filo, o eros ou o amor ágape? É o ágape. E Pedro fala assim, Senhor, ainda não te amo da forma que tu me amas. O meu amor por ti é o amor do discípulo, do seguidor, mas é um amor ainda muito restrito. Aí Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. Jesus mais um pouco caminha e fala, Pedro, tu me amas mais do que eles? Os outros discípulos. Era um amor diferenciado que Jesus estava perguntando a Pedro. E Pedro, novamente, já triste, fala, Senhor, como gostaria de te amar na mesma intensidade que tu me amas, a ponto de me perdoar a traição, a negativa que eu fiz contra você. Jesus repete para ele, apacenta minhas ovelhas. E mais um pouco, Jesus fala, Pedro, tu me amas? Pedro desaba a chorar, diz o evangelista Lucas. Ele chora copiosamente e, ajoelhado aos pés do mestre, fala, Senhor, ainda não te amo da forma que eu desejo te amar. E Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. Então, o amor que o mestre nos propõe, ele deve transcender todo o entendimento que nós temos hoje do amor. É na hora em que você tem que escolher de dar o último pedaço de pão para o teu filho, para o teu neto, para os teus pais, ou para aquela criança que sabe que não vai ter pão amanhã. Sabe? É aquele amor que ainda a gente não consegue fazer dentro do nosso peito, porque nós ainda estamos diante de um amor diverso. Um amor que agrada ao mundo, que agrada aos desejos materiais imediatos. Se colocarmos, eu não vou botar muito tempo não, que seria maldade, mas se colocarmos 30 anos atrás, quantos de nós estaríamos uma sexta-feira dentro de uma casa espírita ouvindo falar do Evangelho de Jesus? Muitos poucos, não. Muito poucos. Hoje já fizemos um grande progresso? Sim, fizemos. Hoje é motivo que nós damos alegria àqueles que nos amam, que estão na espiritualidade, de nos ver reunidos aqui, muita alegria, muita alegria. E eles não avaliam o quanto que nós vamos fazer com que os ensinamentos do Evangelho
se reproduzam na nossa vida, eles não avaliam isso. Sabe por quê? Porque eles desejam que nós aprendamos a amar como Jesus nos ama. A proposta do Evangelho de nós amarmos uns aos outros como o Mestre nos ama ainda é inalcançável para a gente. Não nos iludamos quanto a isso. Porque quem de nós aqui estaria disposto a dar a vida, a ser crucificado por amor a todos? Quem de nós? E não é aquele amor de momento, sabe? Ah, não, eu vou porque eu... Não, é o amor raciocinado, analisado. Tá bom? Porque, segundo me consta, a Câmara Municipal de Saquarema vai ditar um decreto aonde seja proibido ser espírita no município de Saquarema. Quem for pego em reunião espírita vai ser preso e vai ser fuzilado. Dá tempo de correr. Abre a porta lá, velho. Porque nós ainda não temos esse sentimento dentro de nós tão forte a ponto de vencer as nossas questões. Eu gosto de falar da síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para um umbral assim. Sabe? Porque quem não se propõe a mudar ainda insiste em viver no mundo material, esquecendo que nós somos espíritos imortais, ainda não decidimos a mudar a nossa conduta, querendo que Jesus tome partido da minha proposta, nós ainda não compreendemos qual é o propósito do Evangelho. Porque no segmento, lá no versículo 15, Jesus fala assim para a gente: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Quando a gente fala avareza, o que a gente lembra? O mão de porco, né? Aquele que não abre a mão nem para dar até logo, não é? Mas quando você aprende o Evangelho e não passa para frente, você é um avaro também. Quando você ouve a boa nova do Evangelho e não aplica a sua existência, você é um avaro. Você está querendo falar o que para Jesus? Olha só, mestre, eu estou dentro da casa espírita. O senhor sabe, conhece Saquarema, Jesus conhece Saquarema, tá bom? Estou dentro da casa espírita, o senhor está vendo, então agora eu tenho que começar a mandar o ventinho um pouquinho para me abanar, porque só vai para a casa do outro, só vai para longe de mim. E não é essa a proposta. Ou então, quando a gente... Assim, o espírita não roga praga, ele acha engraçado, não é? Engraçado, né? O fulano não faz nada, a vida dele está uma maravilha. Trocou de carro, né? Comprou uma casa lá em Teresópolis. Eu trabalho que nem um condenado, não sai de dentro da casa espírita. Vera, todo dia me dá trabalho dentro da casa espírita e minha vida está eficaz. Mas não é praga, sabe? Achar engraçado, né? Porque a coisa é engraçada. Enquanto eu pensar assim, que a minha vida ao Evangelho, certa vez perguntaram a Chico Xavier qual a finalidade de a gente ir na casa espírita. E quando eu li a pergunta antes de ler a resposta, eu elucubrei inúmeras situações, todas elas de coisa que eu não sou, para aprender o Evangelho e ser mais fraterno, não deu certo. Aprender o Evangelho e ser mais tolerante, também não deu certo. Aprender o Evangelho e ser mais compassivo, também não deu certo. E eu fiquei imaginando o que Chico ia falar, que Chico sempre dava uma resposta que a gente não espera, né? E aí quando repetiram, diz aí, Chico, qual a finalidade de nós vermos a casa espírita? E o Chico falou assim: para aprendermos a ser disciplinados. Primeiro pelo horário. Se temos um horário para chegar, porque a reunião começa às 6 horas, guardando alguns casos que acontecem de atropelo que impede realmente, não vamos radicalizar, mas na maioria das vezes eu tenho que chegar no horário programado, ou pelo menos é o que espera, a questão da disciplina. Se eu sei que dentro da casa espírita, no horário da palestra, eu não posso ficar vendo o celular, olha só que a gente dá o ensino e a pessoa não aprende. Minha esposa está ali com o celular ligado. Ela está filmando a palestra, então pode, né?
Então nós temos certas condutas que vão nos disciplinar nas atividades que nós empreendemos dentro da casa espírita, porque não dá para ser espírita dentro de 4 paredes, não dá. A tarefa que Jesus nos propõe no seu caminho é mudar o nosso comportamento. Lembra da história dos discípulos na estrada de Emaús? Eu vou lembrar vocês. Jesus já tinha retornado ao plano espiritual e 2 discípulos estavam a caminho de Emaús. Assim, Emaús dava uma distância daqui até Rio Bonito. Daria o dia todo de caminhada. E os 2 iam falando no caminho. Às vezes a gente sai assim da casa espírita, tá? Você viu o que aconteceu? E agora, como é que vai ser? O mestre foi preso, foi crucificado, morreu na cruz, e agora temos que demandar, senão seremos perseguidos também. E o outro fala assim: rapaz, a situação ficou preta, porque agora a quem vamos recorrer? Se Jesus, tendo Jesus, foi preso e crucificado, o que está acontecendo com a gente? E eles andando nisso, chega um outro homem a caminho com eles, e o homem fala assim: ué, vocês estão estranhando o quê? Mas ele não disse que ia ser assim? Queria ser preso, ia ser maltratado, crucificado e morto, mas ele também não disse que no 3º dia ele ia ressuscitar. Aí um dos 2 falaram assim: e tu acreditou? É igual quando chega e fala assim: rapaz, eu estava lá na União Espírita e eu estava lá fazendo um serviço lá e tu sabe que eu escutei um barulho estranho? Aí o que tu fez? Saí correndo. Né? Porque espírita tem medo de ver espírito, né? É mesmo. Bem, se faltar luz de repente. Total, fica um breu total. Aí pessoal, não dá para pular pela janela que é alto. Aí começa a contar, o primeiro que levanta vai todo mundo atrás. Né? Porque a gente ainda não tem a nossa fé solidificada na razão. Não é essa a proposta de Kardec? A fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Não é isso que Kardec fala para a gente? Está lá na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, essa afirmação do codificador: se eu tiver a minha fé solidificada na razão, eu vou falar para vocês que às vezes, pelo benefício da espiritualidade, eu vejo o plano espiritual e tenho certeza que tem o triplo de irmãos espirituais aqui do que nós encarnados. O triplo. E nenhum deles está com medo de olhar para a gente. Nenhum. Estão preocupados que nós estamos encarnados e podemos fazer algum mal a eles, porque eles já entenderam que o benefício da caridade é suportar. Suportar não é aturar, não, gente. Suportar é dar suporte. Tá? Eles sabem que estão aqui presentes para nos suportar, para que nós possamos mudar a nossa conduta. E aí os 2 discípulos iam pela estrada de Emaús e tudo que eles falavam de negativa na credibilidade do que Jesus tinha proposto, o viajante ao lado falava: ué, mas ele não ensinou que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem? Ah, mas como é que vai amar um ou outro, tamanha diferença? Pedro pensa assim, Tiago pensa assado, André pensa diferente, João é muito novo, Tiago menor é muito encrenqueiro, um botando defeito no outro. Quando chega a cidade de Emaús, os 2 falam assim: já que tu caminhaste conosco até agora, entra e ceia na nossa casa. E o viajante falou assim: não, eu tenho outras coisas para resolver. Não, mas eu insistimos que você ceie conosco. Quando eles se sentaram à mesa para cear, o visitante, o companheiro, pegou o pão, partiu no meio e disse novamente: este é o meu corpo, que será dado por vós. Aí eles falaram: mestre! O visitante sumiu. Por quê? Porque ainda temos dificuldade de guardar os ensinamentos de Jesus no cofre do coração, não é na cabeça. A cabeça é frágil. A cabeça pensa com as necessidades imediatas da nossa vida física. O coração não. Jesus deseja nos levar a um outro entendimento, porque o entendimento de Jesus, ele fala: no mundo tereis tribulações, mas não vos inquieteis, eu venci o mundo. Não é vencer
no mundo. Não é que achar que as conquistas materiais é que seja o nosso objetivo, porque não são. Nós já sabemos que ao desencarnarmos, teremos que deixar as conquistas materiais para trás. Não sabemos disso? Mas será que a gente pensa nisso no dia a dia? Ou fala como alguns falam, no dia que eu desencarnar eu penso, e qual será o dia? Diz-nos o mestre que ninguém sabe o dia do ladrão. Se soubesse, botava tranca na porta. E esse dia pertence ao Pai. Então, o dia do ladrão, ou o dia do nosso desencarne, nós não sabemos. Uma coisa eu garanto, ninguém vai desencarnar agora. Dá tempo de acabar a palestra. Tá bom? Mas daqui para fora eu não sei. Se eu vou desencarnar ou não. Entende? Então, se eu não tenho a certeza da condução da minha vida material, por que então eu não faço dentro daquilo que Kardec nos propõe e eu comece a pensar na minha vida espiritual? Na pergunta, se eu não me engano, é 851. Se eu não me engano, não tenho muita certeza não. Kardec pergunta aos benfeitores: existe determinismo na vida do homem? Os benfeitores falam que sim. Em relação à vida material, é o nascer e morrer. Reencarnou, vai ter que desencarnar, não tem outro meio da vida ser contínua. Então, em relação à vida material, é o reencarnar e o desencarnar. Em relação à vida espiritual, ser feliz. É determinação da lei de Deus que nós sejamos felizes. Mas qual é a condição para ser feliz, que eu falei no início? Cumprir a lei de Deus. Mas cumprir a lei de Deus na sua integralidade, e não quando me for conveniente, não quando for mais fácil de amar, assim não, amar os inimigos não dá, porque, né, deve amar o cunhado, a sogra, o genro, porque também tem sogro e sogra que, né, não sabe viver muito bem a vida de relação. Então, a proposta do Evangelho é como nós vamos nos amar aqui no plano físico, no nosso dia a dia, porque não adianta você querer entabular pensamentos como vai ser a sua conduta quando você desencarnar, porque não tem como prever. Perguntaram a Chico enviou a mensagem para Emmanuel: qual a melhor forma de morrer? Emmanuel respondeu: viva bem dentro dos preceitos do Evangelho. Não é viver bem dentro da minha ótica limitada e imediatista, é a luz do Evangelho. Porque enquanto eu não encontrar um meio de colocar o Evangelho, não na minha mente, mas nas minhas ações, eu não encontro o caminho do Cristo. Não consigo encontrar, porque eu só vou encontrar o caminho das satisfações imediatas. Certa vez, numa palestra no Grupo Espírita Virgem de Nazaré, lá no bairro de Rocha Miranda, quem estava fazendo a palestra é a Nete Guimarães, médica, psiquiatra, filósofa, uma pessoa de uma inteligência incomum. E ela começou a falar para a gente sobre tentação. E ela perguntou o que é a tentação. E a gente dá sempre exemplos de tentação, né? Por exemplo, quem tem problema com açúcar, a tentação é ver um doce. Quem tem problema com alcoólicos, a tentação é ver uma bebida alcoólica, não é? E assim sucessivamente. Quem tem alguma dificuldade de não meter a mão nas coisas dos outros, ver uma carteira dando sopa, é um desespero. Mas a gente não respondeu o que é a tentação na assertiva correta. E ela explicou para a gente: tentação é a satisfação imediata de um desejo. Calor danado. Aí você pensa num sorvete bem gelado, do sabor que você preferir, e você já vê mentalmente o sorvete, não é? E aí você esquece do mundo ao redor, nada mais tem valor para você, só aquele
daquele pensamento que você está tendo. E aí você se vê tirando o papel do sorvete. Não é para babar agora, é só um exemplo. Porque a gente começa, não é? A mente da gente é muito fértil, não é? E quando você volta para a realidade e alguém fala assim: ô Ivana, fica aqui para tomar um passe, não vou tomar sorvete. E sai mesmo da reunião. Por quê? Porque a nossa vontade, ou a nossa tentação, ela tem que ser satisfeita imediatamente. Agora, alguém já teve um desejo quase compulsivo de praticar a caridade? Gente, hoje eu não pratiquei caridade para ninguém, como é que pode isso? Sabe, eu não ajudei ninguém a levantar do chão, eu não tirei a camisa para dar para ninguém, porque essa camisa é nova. Se fosse aquela velhinha que eu esqueci de trazer, eu podia dar. Sabe? Então a tentação é a satisfação imediata de um desejo que não está relacionado com o bem-estar moral, mas sim com o bem-estar físico. E enquanto eu tiver essa dubiedade de entendimento, Vera, até que hora que eu vou? É que eu sou aposentado. Amanhã não tem nada para fazer, eu vou para casa do Vanderlei. Hein, Vera? 10 horas? Era, né? Mas 5 minutinhos só. Então, enquanto eu não entender que a satisfação do meu desejo não está atrelado à minha satisfação material imediata, eu ainda não aprendi a entronizar o Evangelho. Repito, o Mestre nos fala: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Nós podemos, conscientemente, à luz da verdade do Evangelho, falar que nós aqui nos amamos? Não, a gente não se conhece o suficiente para traçar esse entendimento, esse sentimento. Não estamos ainda nessa possibilidade. A proposta do Mestre é que os meus discípulos serão reconhecidos, é futuro, por muitos se amarem. Então, para que eu possa viver nesse mundo diverso que eu estou reencarnado, eu tenho que compreender que eu tenho minhas limitações e os meus desejos devem ser analisados para que lado? É para a vida material imediata ou para a minha vida como espírito imortal? Porque a doutrina espírita veio nos reafirmar que Jesus é o mestre do túmulo vazio. É o mestre do túmulo vazio. Se nós todas as vezes pensarmos em Jesus, eu sempre brinco com as pessoas mais próximas, né? Quando pergunta assim: poxa, fulano, e seu pai? Papai morreu, foi enterrado lá em tal lugar. Eu falei: poxa, mas não foi só o corpo dele que enterrou ele juntos? Porque a gente não muda o hábito da palavra. Como é que vai mudar o hábito do dia a dia, do nosso condicionamento? Se eu não compreender que o dia que Deus achar que terminou a minha tarefa, esse corpo aqui vai ser sepultado, mas eu, graças a Deus, continuarei a minha vida. E qual é a minha visão hoje de vida? É do mundo diverso ou caminhar para o Cristo? E caminhar para o Cristo é começar a abrir os olhos para as verdades espirituais que a doutrina nos traz. É saber que mesmo diante de toda a diversidade, como disse a música, eu sou. Sabe por que a música fala sou eu? Né? A música diz sou eu. E sabe por que o título de eu sou é tão importante dentro da Bíblia? Porque quando Abraão ouviu a voz e Abraão perguntou: quem sois, Senhor? A resposta foi: eu sou aquele que há de guiar os teus passos para a terra prometida. A terra prometida para nós espíritas é a terra da paz e consciência. É aquela onde você chega e você não tem vergonha de olhar para ninguém, porque a sua conduta foi dentro da proposta do Evangelho de Jesus, que é caminhar para frente, não é ficar preso ao passado, lembrando daquelas mágoas que fizeram você chorar tantas vezes. Não é você ficar lembrando daqueles momentos que você tinha tudo para ser feliz e você não aproveitou, optou
pela alegria momentânea que nós chamamos de euforia. A proposta do Evangelho é você saber que Jesus espera por cada um de nós, caminhando para o seu reino. É um reino de amor, de paz e de justiça. Graças